Queridos, novamente é uma felicidade muito grande estar com vocês. Quero convidar vocês a se colocarem de pé. Nós vamos agora interceder ao Senhor para que Ele nos dê graça, porque só pela graça dEle é que nós vamos conseguir chegar ao termo onde nós temos que chegar hoje. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar diante da tua igreja, a tua noiva, que brevemente será sua esposa. Senhor Jesus, unge-me com o teu Espírito uma vez mais, me dá daquela tua graça que o Senhor tem preparado para esse momento, Senhor. Unge também os ouvidos que vão ouvir, Senhor. Abre os corações, Senhor, para que a tua mensagem possa ser ouvida limpa e claramente, e possa ser entendida, e possa ser praticada pelos teus filhos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Naturalmente eu preciso perguntar: tem alguém que não estava aqui domingo passado? Quem não estava aqui domingo passado? O pastor, a pastora, amém. Bom, nós vamos dar continuidade, como a pastora Gracinha já disse. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos na semana passada. E quem é que se lembra do versículo que nós lemos na semana passada? Quem se lembra? Alguém estava aqui, não? Alguém se lembra? Hebreus 11, 7. Oh, glória a Deus! Conseguimos lembrar. Glória a Deus. Hebreus 11, 7. É isso mesmo. Então você abre a sua Bíblia, que nós vamos começar por aí, porque tem algo mais ainda que não deu tempo para a gente comentar na semana passada e que o Espírito revelou também durante essa semana. Amém? Você já está aí, apostos, com a sua palavra aberta. Como eu disse a semana passada, é importante que você abra a sua Bíblia e acompanhe palavra por palavra. Se você não tem uma aqui, por favor, sente-se perto de alguém, porque você vai ser grandemente beneficiado, ok? E tenha essa prática, carregue a sua Bíblia com você. Sem a Bíblia você não é nada, né? Eu aprendi a amar a Bíblia. Muita gente quer fazer muita coisa para Deus, mas sem a palavra não faz nada, viu? É só com a Bíblia na mão e no coração, memorizado, ok? Então, Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, nós vimos que a palavra fé em latim é fide, F-I-D-E, fide. Em latim é fide. Então, fide é a raiz da palavra fidelidade. Então eu já vou ler logo. Pela fidelidade, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é pela fidelidade. Amém? Então, como que a gente se torna herdeiro da justiça? Pela fidelidade. Foi assim que Noé fez, ok? Mas a semana passada nós discorremos bastante nesse texto. Nós até, o irmão Nicolas está gravando o áudio, nós preparamos um vídeo, subimos para o YouTube, e depois nós vamos compartilhar com os irmãos. Alguns irmãos já têm,
nós vamos compartilhar no grupo, que eu acho que vale a pena você ouvir. Vale a pena você ouvir e mastigar e comer mesmo e diluir isso que nós vamos passar aqui. Amém? E nós vimos que Noé, em temor ao Senhor, ele preparou a arca para a salvação do mundo. Da família de quem? Dele. Então nós vemos que a responsabilidade pela salvação da nossa família é de quem? Do pastor da igreja? Da pastora? Do irmão? De quem é a responsabilidade pela salvação da sua família? Fala, minha. Minha, fala, bate, põe assim no peito, fala, a responsabilidade pela salvação da minha família é minha. Amém. Amém? E ele então preparou a arca. E o que é preparar a arca? Preparar a arca é obedecer. Obedecer. Acontece algo interessante quando nós obedecemos preparando a arca, fazendo aquilo que Deus diz que a gente tem que fazer para a salvação da nossa família. É isso que é preparar a arca, sabe? É executar o projeto que Deus dá para a salvação da nossa família. Isso é preparar a arca. E acontece algo interessante quando você prepara a arca, porque foi assim que Noé fez. E ele diz que, aqui o texto diz que preparou a arca pela qual condenou o mundo. Você está aí comigo no Hebreus 11:7? Pela fé, Noé preparou a arca. E ao fazer isso, ele fez o quê? Condenou o mundo. Alguém já reparou que depois que você conheceu o Senhor Jesus, a sua vida piorou? Não? Então você não aceitou ainda. Sabe, irmãos, tem sido pregado um evangelho cor-de-rosa por aí, dizendo que, sabe, você vai receber muita coisa, bens materiais, saúde, e trabalho, e cura, e um monte de coisas, mas não é isso que a gente tem na realidade. Porque ao viver de acordo com a vontade de Deus, você começa a andar contrário ao mundo. E somente o seu viver, o seu testemunho condena o mundo. E a partir de então o mundo passa a te odiar. Alguém já experimentou isso? Não? Quem aqui resolveu praticar aquilo que nós falamos na semana passada? Eu vi que teve alguns casos de pessoas que andaram aí se atrevendo a colocar em prática o que a gente falou aqui na semana passada. Quem aqui fez isso essa semana? Quem foi que fez? Ninguém? Eu ouvi dizer que teve gente que fez. Quem? E aí? O que você experimentou essa semana? Foi difícil, né? Foi difícil. Por que é difícil? Porque quando você passa a obedecer a Jesus, você passa a andar na contramão do mundo. E aí o mundo se levanta contra você. A sua própria casa se levanta contra você. Por quê? O seu testemunho condena o mundo. Então faltou a gente dizer isso na semana passada, não deu tempo. E o Espírito me cobrou
para que eu avisasse você que você vai sofrer retaliações. Noé sofreu retaliações, ou vocês acham que não? Sim ou não? Claro. Por quê? Porque pela preparação da arca, ele estava condenando o mundo. O mundo foi condenado. E nós vamos ver aqui, né, detalhes dessa condenação no mundo. Então vamos andar. Hoje eu estou sem referência porque aquele relógio está totalmente fora de ordem, né? Mas amém. Por que nós estamos estudando Noé? Por que é importante estudar Noé? Cutuca a pessoa do lado que está aí em você, segundo aquele, cutuca a pessoa do lado e fala: por que é importante estudar a vida de Noé? Por quê? Pergunta para ele. Você sabe? Por que é importante? Então agora você abre a sua palavra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 37. Mateus 24, a partir do versículo 37. Amém? Ou misericórdia? Alguém precisa de ajuda aí? Acharam? Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Viu por que é importante estudar a vida de Noé? Essa é a exortação do Senhor Jesus. Assim como nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé. Mas os dias de Noé foram muitos, porque a gente sabe que a Bíblia conta, né? Só você ler lá no Gênesis, a partir do capítulo 5, 6, 7 em diante, você vai ver a história de Noé, e você vai ver que ele tinha só 500 anos, era um menino quando ele gerou os 3 filhos dele, não é? E depois ele, quando entrou na arca, já tinha 600 anos, né? Então os dias de Noé é um tempo longo. Você já imaginou, né? Um pouco menos do que a história do Brasil, só isso. O Brasil foi descoberto em 1500, nós estamos no ano 2000, então seria mais ou menos equivalente à vida de Noé quando ele começou assim, né? Quando ele gerou os filhos, depois mais 100 anos, 600, ele entrou. Então mais ou menos o tempo de história do Brasil foram os dias de Noé. Mas na cláusula seguinte, no versículo seguinte, ele diz que, porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, aqui ele já localizou um pouquinho melhor, então já não é mais toda a vida de Noé, é os dias anteriores ao dilúvio, então focou aqui no dilúvio. Então nós temos que estudar e prestar atenção nisso. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que eles faziam nos dias anteriores ao dilúvio?
comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ora, mas será possível que o que tem de mal aí? Comer, beber, é lícito comer? Sim ou não? Sim. Mas não qualquer coisa, qualquer hora, com qualquer um, em qualquer tempo e quanto você quer. Amém? É lícito beber? Sim, mas não qualquer coisa, o quanto você quer, qualquer hora, com qualquer pessoa, de qualquer jeito. É lícito casar-se? Sim, mas não com qualquer pessoa, do jeito que você quer. É lícito dar-se em casamento? E essa palavra casar-se aí na Bíblia tem o sentido de acasalar, ou seja, é sexo mesmo. É lícito fazer sexo? Sim ou não? Sim, mas não de qualquer jeito, qualquer hora, com qualquer pessoa. E era isso que eles faziam, né? Então nós temos uma exortação que o apóstolo Paulo nos faz em 1 aos Coríntios. Só que antes de 1 aos Coríntios, eu quero citar um profeta, porque nós estamos vivendo um tempo que antecede a vinda do Filho do Homem. Eu adorei novamente quando foi o primeiro cântico que nós cantamos aqui, né? O Senhor está voltando. Vem, vem Jesus, vem Jesus. A igreja diz: vem Jesus. Amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus. As aberturas têm sido maravilhosas. Semana passada tivemos a palavra fidelidade. Essa semana nós tivemos o Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha és tu. O Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus é minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte e o meu libertador. Irmã, como a irmã leu esse salmo, me fez lembrar da minha adolescência. Na adolescência eu compus esse canto. Faz 50 anos já. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas nós temos que ser pessoas que discernem o tempo que nós estamos vivendo. Que tempo que nós estamos vivendo? O tempo que antecede a vinda do Filho do Homem. É o tempo da graça. Então, abra a sua Bíblia rapidamente aí no profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Glória a Deus. Amém? Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, o reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70
anos. Então, no primeiro ano do reinado de Dario, ele está dizendo assim, fala assim, eu, novamente, eu quem? Daniel. Mas aí você vai colocar o teu nome. Eu, Paulo. Eu, Luiz. Eu, Nicolas. O que eu faz aí? O que o eu faz? O que está escrito na tua Bíblia? Está escrito aí. O que o eu fez? Rápido, gente, o tempo está passando. O que o eu? Leia. Entendi. Eu entendi. Você está entendendo? Eu quero que você entenda isso. A coisa é individual. Não é o pastor que tem que entender para você, não é o profeta que tem que entender para você, não é o sacerdote que tem que entender para você. Eu entendi. Entendi pelo quê? Pela leitura. Pelos livros, pela leitura. Na sua versão para leitura? Livros. Eu entendi pelos livros. Quais livros? Sagradas Escrituras. Quais livros? Esse aí, 66 livros. Naquele tempo não tinha ainda. Daniel tinha menos, ele era menos privilegiado que nós. Ele não tinha ainda o Novo Testamento. Ele não tinha Paulo, João, Tiago, Mateus. Ele não tinha isso. Mas eu quero que você imagine um homem de mais de 90 anos. Porque quando a gente fala de Daniel, todo mundo pensa num jovem que foi tirado de Jerusalém, da pátria dele, de Israel, e foi levado para o cativeiro lá na Babilônia. E foi mesmo, ele era jovem, lindo, belo, inteligente, por isso que ele foi levado. Só que quando ele escreveu isso aqui, ele tinha quantos anos? Mais de 90 anos. Por quê? Porque ele diz assim: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel era uma pessoa que buscava Deus todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Só você ler lá e você vê que ele buscava, meditava nos livros, ele estudava os profetas. Então, estudando o profeta Jeremias, ele entendeu que aquele tempo que ele estava vivendo, aqueles dias que ele estava vivendo, eram os dias da libertação, que o povo ia sair. Era o primeiro ano do rei Dario. Ele data, a Bíblia é muito perfeita nesse ponto, é pontual. Nos dias do rei Dario, eu entendi, no primeiro ano do rei Dario, eu entendi que os anos do cativeiro eram 70 anos. Então é agora. Só que não dava mais para ele já tinha mais de 90 anos, ele não saiu do cativeiro. Mas ele avisou o povo dele: olha, agora é a hora, vocês têm que sair. Então, Daniel foi uma pessoa que discerniu o tempo. Pergunta para a pessoa do seu lado: você é uma pessoa que discerne o tempo? Hã? Você discerne o tempo? Em que tempo você está vivendo? Hã? Em que tempo você está vivendo? Em que tempo eu estou vivendo? Então, nós vamos ver, nós acabamos de ver, melhor dizendo, em Mateus 24, 37 a 39, que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Então, o que eu tenho que entender aqui? Que como aconteceu lá em Gênesis, é o que vai estar acontecendo quando
Jesus voltar. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Estudar o quê? A vida de Noé. Amém? A vida de Noé. Então, abra em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. A partir do versículo 1. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Acharam? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, parece que alguém está escrevendo uma história aqui, né? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se pela face da terra, e nasceram-lhe filhas, viram os filhos dos homens, dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Então, o que os filhos de Deus fizeram? Antes, nessa parte que eu li, o que os filhos de Deus fizeram? Eles viram. Amém? Está assim na sua. Você participa, leia, porque senão você não vai entender. Os filhos de Deus viram. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela: viu? Onde começa o pecado? O pecado começa na visão. Os filhos de Deus viram que as filhas de Deus eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E a partir daí, Deus disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Tem alguém aqui? Amém? Amém. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Estão entendendo a dinâmica aí que está acontecendo aí? Os homens começaram a se multiplicar e se espalharam pela terra, lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, das que escolheram. Em seguida, começaram a gerar gigantes, homens valentes, homens de fama. E aí chegou a hora de Deus ver, porque Deus vê, viu? Por toda a pessoa do seu lado fala assim: Deus vê. Deus vê. Pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Como é que começou
a maldade do homem? Como começou? Pela visão. Pela visão e pela sensualidade. O assunto hoje é bem pesado mesmo, bem pesado. Então o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração. O que é a imaginação dos pensamentos do coração? Os desejos. Sabe aqueles desejos que você tem e que eu tenho? Sabe de onde que eles começam? Ou você é diferente de mim? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Preciso ser mais claro? Sim ou não? Não, né? Acho que vocês estão entendendo aonde o Senhor, o Espírito Santo, quer chegar. E toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então o mal se espalhou pela terra. E aí no versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Você está vendo alguma similitude com os dias que nós estamos vivendo? Sim ou não? Você vê alguma coisa, aparência assim? Tá? Então abre os olhos. Abre os olhos. Porque o Senhor diz lá, o Senhor nos adverte. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. É assim que estava o tempo de Noé. É assim que está o nosso tempo? Sim ou não? Sim. Então, regozija, porque o Senhor está às portas. Voltando lá para Mateus 24, 37, 39. Então, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas como eu ia dizendo, mas será que é lícito comer? Sim ou não? É lícito beber? É lícito casar? É lícito estar-se em casamento? Sim. Mas abra agora em 1 Coríntios capítulo 6. Só estou lendo a Bíblia, vocês estão vendo, né? Eu não estou fazendo interpretação nenhuma. Isso aqui é texto puro. Texto puro. É só ler a Bíblia. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas como o corpo não é, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Entendeu para que é o seu corpo? Para que é o seu corpo? O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Entendeu? Nós temos que ser fiéis
na nossa mordomia, na mordomia do nosso corpo. Como você está tratando o seu corpo? Como eu estou tratando o meu corpo? Porque enquanto estávamos falando dos dias de Noé, eram os dias de Noé, mas agora nós estamos. Porque o Senhor falou assim, como foi lá nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Né? Porquanto, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. E aí o que aconteceu? Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor está às portas. Então, cuidado. Mas, por um lado, cuidado, por outro, se alegre. Porque está se cumprindo a palavra. Está se cumprindo a palavra. Versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Mas Paulo, esse aqui, o outro que está escrevendo a carta aí, né? Paulo, não, nós não fazemos isso, tem isso. Né? Eu tenho relacionamento sexual só com a minha esposa. Será? Isso é entre você e Deus. Mas, que tipo de relacionamento você tem? Vamos mandar um pouquinho mais à frente. Não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Na minha versão não tem com Ele, espero que na sua tenha, porque no original tem. O que se junta ao Senhor é o mesmo Espírito com Ele, e o que se ajunta com a prostituta é um só corpo com ela. Estão entendendo? Sexo é uma coisa séria, muito séria, e diz respeito à mordomia que nós temos no nosso corpo. Versículo 18, mesmo capítulo. Fugir da impureza. Aí está uma maneira mais atenuada. Aqui na minha versão está fugir da fornicação, fugir da sensualidade. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Entenderam a seriedade desse assunto? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo habita no nosso corpo. Então, o nosso corpo, nós temos que ter sabedoria para não levar o Espírito Santo a ser testemunha de pecado. É algo muito sério. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí você vai dizer: tá bom, Paulo, mas tudo isso que você falou não serve para mim, porque eu sou casado e eu me relaciono somente com o meu cônjuge. Eu sou casado, me relaciono só com o meu cônjuge, né?
não tem nada de meretriz nisso, não tem nada, isso não é comigo. Mas deve ter alguém aqui que a palavra serviu. Porque senão Deus não tinha mandado dizer isso. Glória a Deus. Eu questionei, Senhor, o Senhor quer que realmente aborde esse assunto? É um culto de ceia, é por isso, mordomia do corpo. Mas, para que você não fique pensando que, eu estou fora disso, vamos para o capítulo 7, versículo 1. Amém? Ora, quanto às coisas que me escreveste, que coisas são essas que eles escreveram para o apóstolo? Sobre o quê? Depois você vai ler o contexto e você vai ver sobre casamento. Sobre casamento e sobre acasalamento. Amém? Amém? Está muito difícil, né? Eu sei, para mim também está. Não é fácil estar aqui à frente da igreja e estar falando isso. É difícil de ouvir. Eu sei. Vai incomodar muita gente. Eu já tinha sido avisado disso. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Estão entendendo aqui o que ele está dizendo? Versículo 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no a mulher. Mas não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento. Então, o que o apóstolo está tratando aqui? Sobre o relacionamento conjugal. Por quê que ele estava tratando isso com a igreja em Corinto? Porque havia problema na igreja de Corinto. Será que só lá naquela igreja que havia problema de relacionamento conjugal? O que vocês acham? Ou nos nossos dias também tem? Porque, meus irmãos, me desculpem, eu preciso ser um pouco claro. Muitas vezes, o relacionamento conjugal é usado de maneira errada. O apóstolo Pedro já nos adverte lá na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 7. Maridos, coabitai com elas com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que vocês acham que é esse verbo coabitar? O que é coabitar? E foi Adão e coabitou com a sua mulher Eva e gerou um filho. O que é coabitar? É isso que vocês estão pensando mesmo. Então, Pedro nos adverte: coabitai é o relacionamento conjugal. Isso pode estar atrapalhando a nossa vida espiritual. Porque muitas vezes o relacionamento conjugal é usado pelo homem ou é usado pela mulher. E Paulo, ele diz assim: não vos priveis um ao outro. A mulher não tem direito, não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido é que tem. O homem não tem, né? Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher é que tem. Então o meu corpo não é meu, é da minha esposa. O corpo da minha esposa não é dela, é meu.
Ela não tem poder sobre o corpo dela. Eu não tenho poder sobre o meu corpo. Então, quando a gente não usa isso racionalmente, a gente acaba atrapalhando a nossa vida espiritual. Eu sei que você não veio esperando receber uma palavra como essa, mas é isso que está acontecendo nos nossos dias, no meio da igreja. Porque é um tal de casa descasa, casa descasa, casa descasa. Faz um monte de coisas, mistura. E o Senhor está às portas. E Ele vem buscar uma virgem pura. Onde ela está? Quem se preocupa com isso? Porque nós, pregadores, pastores principalmente, fomos chamados para apresentar uma esposa, para preparar a esposa do Senhor. Então, se não houver essa advertência, como vai acontecer? O que o Senhor vai encontrar quando Ele chegar? Versículo 7. Eu não posso ir mais em detalhes, porque o tempo está correndo. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Versículo 10. Todavia aos casados mando eu, não eu, mas o Senhor. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Por que o apóstolo está dizendo isso? Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Você entende o que o apóstolo está escrito aí, está dizendo aí, escreveu aí? Você entende aí? O que ele está dizendo? Que o marido descrente é santificado pelo relacionamento conjugal com a mulher crente. E que a mulher descrente é santificada pelo relacionamento conjugal com o marido crente. Senão os filhos vão ser imundos, mas eles são santos. Entende como o relacionamento a relação conjugal é importante? Sim ou não? A gente acha que esses assuntos não se devem falar na igreja. Mas esse é o ponto que está destruindo a igreja. E como Oséias escreveu lá no capítulo 4, no versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, desprezaste o conhecimento. Eu também o te rejeitarei para que não sejas mais sacerdote. Então, não é falta de amor tratar desse assunto, pelo contrário, é excesso de amor. Por isso que o apóstolo Paulo tratou com a igreja de Corinto, e por isso que o Espírito Santo está tratando conosco hoje aqui, e com tantos quantos vão ouvir essa palavra. O Senhor quer santidade, e o inimigo não quer que isso aconteça. Por isso que ele fala assim: isso não é politicamente correto, isso é falta de amor. Não, falta de amor é você viver no pecado. Isso que é falta de amor. Continuando. Mas se o descrente se apartar, aparte-se,
porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ué, mas espera um pouco. É incoerente esse negócio. Está dizendo que o marido descrente é santificado pela mulher crente, que a mulher descrente é santificada pelo marido crente. E agora ele diz que, como você sabe, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como você sabe, ó marido, se salvará tua mulher? Eles já não foram santificados pelo relacionamento conjugal? Sim ou não? Sim. E como não vai se salvar? Aí que está. Tem muita gente que acha que está salvo porque foi santificado, mas pode perder a sua salvação, mesmo tendo sido santificado. Porque quando você vai verificar lá na arca, os animais que entraram para Noé, você vai ver que não entrou só animal limpo, entrou também animal imundo. Então quer dizer que na arca entra animal imundo? Sim. E nós vamos ver que a arca foi preparada de que material? Qual o material que Noé usou para preparar a arca? Madeira. E qual material era a cruz que Jesus morreu? Madeira. Então a arca é figura da cruz. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele incluiu toda a humanidade, homens e mulheres, e toda a criação, porque Ele morreu para restaurar toda a criação. Mas toda a criação vai se salvar? Não. Mas entrou na arca, porque entrou na cruz. Todos os homens e mulheres foram colocados na cruz. Eu e você fomos colocados na cruz. Mas isso não garante que nós estamos salvos, se nós não dermos a resposta adequada. Então depende da nossa resposta de obediência. O amor de Deus alcança todos, porém só é alcançado quem aceita o amor de Deus. Entenderam isso? Amém. Versículo 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Ele vai explicar: foste chamado servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Como Deus te chamou? Fique no estado que Deus te chamou. Oh, Senhor Jesus. Você está intercedendo aí? Mateus 24, 37, novamente, para a gente encerrar. Mateus 24, 37 a 39.
E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse é o encargo dessas duas mensagens, da semana passada e dessa semana. A vinda do Filho do Homem. Ele está às portas. Você está preparado? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você está preparado? Você está preparada? Você consegue identificar que nós estamos vivendo como nos dias de Noé? Você consegue identificar isso? Porque hoje há uma exaltação exacerbada à sensualidade, à promiscuidade, ao sexo. E quando a gente tiver a oportunidade de voltar novamente a esse assunto, o ano que vem, nós vamos ver qual foi a solução que Deus deu para aquele tempo de Noé. Qual foi a solução? Deus fez uma aliança com Noé. Contigo, porém, farei a minha aliança. Contigo, porém, farei a minha aliança. Essa é a aliança do Senhor, que nós acabamos de participar. Amém? E entraram na arca Noé, os filhos de Noé, a mulher de Noé e as mulheres dos filhos de Noé. E também todos os animais, conforme a sua espécie. Animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam sobre a terra. A Bíblia descreve direitinho, é só vocês ir lá no Gênesis, você vai ler direitinho. Mas como que eles entraram? De 2 em 2. Não de 3 em 3, 4 em 4, não, de 2 em 2. E como que eram esses 2 em 2? Macho e fêmea. Entenderam? Entenderam onde está a coisa? O princípio da maldade ter se multiplicado. Quando Deus vai restaurar, o que ele manda? Para restaurar, o que ele fala para Noé? Faça entrar os animais conforme a sua espécie, sem mistura de espécie, porque já tem país aí no mundo legislando para permitir casamento entre homens e animais. Já ouviu falar disso ou não? Nunca ouviu falar? Já tem países legislando para isso. Aqui no Brasil já tem político querendo legislar para permitir casamento entre pais e filhos e irmãos e irmãos. Já ouviram falar disso ou não? Já. Por quê que está assim? Porque a sensualidade está acima de tudo. O que importa é o sexo. É o prazer carnal. Entenderam? Então nós já estamos no finalzinho. Né? Mas o que aconteceu nos dias de Noé? Noé entrou na arca e não perceberam. Foi isso que o Senhor chamou a atenção ali.
Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. E veio o dilúvio e os levou a todos. E veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deixa eu avisar você. Noé já entrou na arca. O nosso Noé já entrou na arca. Porque a arca é a cruz, como nós acabamos de ver. E o nosso Noé já morreu na cruz. Mas ele não morreu sozinho. Ao morrer na cruz, ele me incluiu. Incluiu você também ou não? Então você já está na arca. Entrou Noé e a família dele. Noé, os filhos dele, a esposa de Noé e as mulheres dos filhos de Noé. Todos entraram na arca. Então Noé já entrou na arca. Entenderam? Noé já entrou na arca. Então está faltando só o quê? Vir o dilúvio. Alguém entendeu aí, não? Noé já entrou na arca. O apóstolo Pedro, lá na carta dele, a segunda carta dele, no capítulo 3, ele fala assim: porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua vinda. O Senhor não retarda a sua vinda. Porque o apóstolo Pedro, ele começa dizendo que alguns estão zombando quando a gente fala da vinda de Cristo. Não, que o mundo continua o mesmo, sempre foi assim, nunca não mudou nada. Desde quanto tempo que se fala na vinda do Senhor, e desde que o mundo foi criado, nunca mudou nada. Isso não se preocupe, mas é a longanimidade de Deus, é a paciência de Deus, é a graça, como a pastora disse, a graça. Nós estamos no tempo da graça. É muito sério isso, meu coração chora por dentro, porque isso é muito pesado. E eu espero que isso comova o seu coração. Comova o seu coração. Noé já entrou na arca. O nosso Noé, a palavra Noé significa consolo. O nosso Noé já entrou na arca e já nos incluiu na arca, como eu já disse antes. Só está faltando o dilúvio vir. E o dilúvio vem. E vem logo. Porque, como diz Pedro, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Em quantos dias Deus fez o mundo? Quantos dias Deus fez o mundo? 6 ou 7? 7. A história certa é 7. Porque ele não conclui. Porque o 7º dia também faz parte da criação, que é o dia do descanso. Mas cada dia, o apóstolo Pedro diz que para Deus um dia vale como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então cada dia são 1000 anos. Então, de Adão até Moisés, quanto tempo passou? 2000 anos. Quantos dias? 2. De Noé, de Moisés, da lei, até a ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito Santo, que como foi fundada a igreja. 2000 anos. Da ascensão do Senhor
e do derramamento do Espírito Santo até os nossos dias. Quantos anos passaram? 2000 anos. Quantos dias? Vocês somaram quantos? 2, 4, 6. 6 dias. Então nós estamos à beira do 7º dia, que é a entrada do descanso, que é o arrebatamento, e nós vamos ser levados para o milênio com o Senhor. Pode dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Amém? Estão entendendo porque tanto peso nessa palavra? O diabo não quer que a gente esteja desperto. O diabo não quer que a gente vicie ao tempo. Ele quer manter você dormindo, embalado por hinos e por promessas e tantas coisas que estão acontecendo hoje no seio da igreja, que são absurdos. Nunca aconteceu isso na história da igreja. Sabe, só se fala de promessa, só se fala de... Mas a verdade não é pregada. E o povo está sendo embalado, dormindo em berço esplêndido. E o Senhor está às portas. O nosso Noé já entrou na arca. A arca já está para ser fechada. A porta já está para ser fechada. O dilúvio já está chegando. Eu ouço o som de água. E você? Eu ouço o som de água. Ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. E se ainda fosse possível, eu queria ouvir aquele cântico novamente ainda hoje. Porque vem Senhor Jesus. E eu quero ficar alegre por isso. E não preocupado. E não triste. Essa mensagem não é para você ficar triste. É para você se consertar. Amém? Para você se consertar. Para eu e você, sabe, quando eu comecei a receber essa revelação, eu falei: Senhor, isso é pesado demais. E ainda tem muito mais coisa ainda. No ano que vem nós vamos ter oportunidade de falar. Amém? Quem entendeu? Quem foi tocado pelo Espírito Santo? Quem vai tomar uma atitude de hoje em diante? Fica de pé. Só quem vai tomar uma atitude. Se você não vai mudar, fica do jeito que você está. Fica do jeito que você está. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, na autoridade que o Senhor me dá no seu nome, que o Senhor nos toque a todos nós aqui, para que possamos cumprir, Senhor, o voto que estamos fazendo hoje, de vivermos em santidade para Ti, Senhor, e termos a nossa vida somente dedicada a Ti e a mais nada nesse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós Te aguardamos, Senhor. Manda o dilúvio, Senhor, manda a chuva, Senhor, inunda mesmo essa terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos subir contigo, Senhor. Nós aguardamos a sua vinda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.